vocês algo que algumas pessoas também têm me perguntado com frequência, é sobre os cuidados com a qualidade da água e também com a própria alimentação nas 3 fases que nós sabemos que é alevinos, juvenil e também a fase adulta, que é a fase final, que é a fase de engorda, né? Então, nós temos 3 fases. Alevinos, a segunda, juvenil, e o terceiro, a fase adulta, ou seja, a fase engorda. Agora, por que nós devemos fazer esta separação durante o período do cultivo, da forma de tratar e da forma também de cuidar da qualidade da água? Em matéria de tratamento, ou seja, de ração ou nutrição, que são 2 coisas distintas, tá? Ração é o alimento, a nutrição é o que o peixe absorve desta ração e também da própria biologia microbiana aí da sua água de cultivo. Então, muitas das vezes, a pessoa acha que é só jogar ração que ela vai estar nutrindo os peixes. Não. Quando você joga ração, você nutre os peixes, mas também você fertiliza a água. Tá ok? Essa fertilização, ela, se não for controlada, ela pode trazer prejuízos aí à qualidade da água do seu cultivo, consequentemente vai trazer prejuízo para o desenvolvimento do seu peixe e até mesmo do seu camarão. Então, concernente à ração, nós temos alguma diferença, que não são poucas, em relação à ração administrada para os alevinos, aqui é dada para o juvenil e aqui é dada para os peixes na fase adulta ou fase de engorda. Quando ele é alevino, ele precisa de uma boa nutrição, com uma qualidade de ração, com um nível mais alto de proteína. Então ele começa a se alimentar com uma ração de 55%, que nós falamos que é uma ração em pó. Mas por que é uma ração em pó? Porque o alevino, ele está sendo treinado, gente. Isso não faz parte da natureza do peixe comer ração. Por isso que quando você coloca a ração em pó, você vai estar nutrindo o seu peixe e ao mesmo tempo treinando os seus filhotes, os seus alevinos, para se alimentar aí posteriormente só com o trato de ração. Porque o instinto natural do peixe e do camarão é se alimentar do que a natureza oferece, dessa biologia microbiana natural, que é uma rica fonte aí de proteína. A ração hoje, vamos colocar que ela tem aí 23% aí de proteína. A biologia microbiana, ela tem em torno de 21%, gente, de proteína natural. Então, para vocês verem que ela é super importante para a nutrição dos seus alevinos, dos seus juvenis e também o peixe na fase adulta. Porque mesmo ele sendo treinado, como a tilápia tem o processo de filtragem, então o que acontece? Ela vai tirar da água essa proteína, essa nutrição natural, tá? Que é formada pela biologia microbiana, para poder então se nutrir, mesmo comendo ração. E é fundamental para o peixe essa nutrição, tá certo? Então, dentro do seu sistema, não é apenas necessário ter ração administrada, é necessário você ter uma biologia microbiana dentro do seu cultivo. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui ainda sobre a ração para o
juvenil. A diferença, gente, entre o juvenil e o alevino, no caso, aqui primeiro está o nível de proteína. Alevino 55. Juvenil já começa a cair, tá? Ele já começa a cair em torno de 46, aí até 36%. 36%. É essa fase aqui. Você entende? Então começa a diminuir. 46, 42, 40, até chegar aí a fase de 36%. Agora, outra coisa que diferencia uma ração da outra é a granulometria, que é o tamanho da ração que vai ser administrada. Não adianta se colocar uma ração grande para uma boca pequena do peixe. Então o peixe tem que comer, a granulometria tem que ser adequada ao que cabe dentro da boca dele. Senão, só está tendo desperdício de ração. O aproveitamento está sendo muito pequeno, porque grande parte vai virar matéria orgânica, tá? Resultando em quê? Em mais fertilização do seu tanque. Como que a água é fertilizada? De duas formas. Pelo excesso de ração que vai para o fundo, tá? Que vai virar matéria orgânica, e também pelo próprio excreto do peixe, que é o que? As fezes do peixe. Então, a soma desses dois vai resultar numa formação alta dos gases, dos nitrogenados, amônia, nitrito e também o próprio nitrato, apesar de ser menos agressivo. E também corre o risco, de acordo com alguns sistemas, da formação do gás metano. Então é importante nós sabermos que esse excesso aqui tem que ser removido, né? Mas esse é o meio da fertilização aí da água, ou seja, de uma adubação, né, que ocorre dentro do sistema. Agora, sobre a questão dessa biologia microbiana, que tanto peixe alevino, juvenil, adulto, ele come, nós temos que entender também, gente, que aqui você, por exemplo, você tem um prato aqui cheio de comida. Aí todo dia você vai lá e tira um pouco. Todo dia você tira um pouco. Na natureza existe um tempo para que haja renovação desse alimento natural. Só que nos sistemas fechados, a alta densidade leva os peixes constantemente a estar alimentando ali e não dá tempo dessa biologia se refazer. Então o que acontece? A sua água começa a ficar deficiente. Aí o peixe então começa também a apresentar um baixo índice de desenvolvimento. Por quê, gente? Porque essa biologia microbiana também é fundamental para a nutrição do seu peixe. Se você tira isso, ele está 100% dependente da ração. E a ração, como eu disse, pode trazer benefícios, como traz, né? Uma criação comercial. Não tem outra forma, gente. É ração. Tire esse negócio da cabeça de colocar plantinha. Você entendeu? Tá? Tire esse negócio da cabeça. Criação comercial, não usa isso. Tá? Não usa farelo de pão, resto de comida. Não existe isso. Coloque na sua cabeça. Criação comercial é desenvolvimento dentro de um tempo mais preciso, mais curto, que é de 6 a 7 meses, tanque escavado vai até 8, e também qualidade de carne. Se você não tiver uma boa qualidade de carne, o seu peixe, a sua produção pode ser toda descartada pelo comprador, principalmente os frigoríficos que fazem análise da qualidade da carne que você está oferecendo, porque afinal ele vai assinar embaixo, certificar a qualidade da sua carne para ele colocar ela no mercado para atender o consumidor final, tá bom? Então é necessário que você tenha esse cuidado com a qualidade da água. Então, como eu disse, os peixes vão comendo e quanto mais se tira, menos fica. É a lógica. Então agora você precisa repor, tá? Através de um simbiótico, de um probiótico, para você acelerar esse processo da biologia microbiana,
e também ajudar a tratar a sua água, porque essas bactérias que você coloca dentro do seu tanque, elas vão trabalhar, gente, é aqui, ó, tá? É no trato intestinal dos peixes, que vai ajudar, inclusive, ele a absorver melhor as proteínas, as vitaminas contidas na ração, e automaticamente ele vai se nutrir de uma forma esperada, né? E também essas bactérias vão trabalhar não só na qualidade da água, tá? Nessa coluna de água, reduzindo aí amônio e nitrito, como também vai trabalhar, gente, na decomposição dessa matéria orgânica, porque ela tem que ser removida de uma forma ou outra. Até mesmo a utilização de uma TPA resolve, a utilização de sistema de filtragem resolve, mas o papel mais importante dentro de um sistema superintensivo é a ação das bactérias. Tá ok? Então, quando nós falamos aqui sobre a granulometria, é importante para evitar o excesso. Já a fase adulta, tá? Ele precisa de uma ração que vai atender a sua necessidade. Então não há necessidade aqui do uso de uma ração de uma proteína, uma ração com nível de proteína mais alto. Então ele pode estar, você pode estar administrando aí de 36 e depois cai para 32 e mantém esse período de 32%. Aí tem a ração final, é aquela que quando chegou a fase de você já começar a fazer despesca, gente, aí você pode utilizar uma ração com baixo nível de proteína, como por exemplo a de 28%, além de ser uma ração mais barata, vai manter. A ração de 28%, a gente fala que ela é uma ração de manutenção. O que é o objetivo dela? É manter, tá? Ela é para manter o peso do peixe até que seja feita a sua despesca. Então, ela é uma ração para manutenção. Então, quando nós falamos que ela é para manter, é exatamente a estabilizar aí o seu peixe para que ele não perca, tá, peso aí por falta de nutrição. Então, você pode administrar uma ração de 28%. Quando você tem um lago, um policultivo, apenas para consumo e lazer, né, para você dar uma pescada de vez em quando, quando os seus peixes já estão na fase adulta, aí você já pode administrar uma ração de 22%, tá bom? Então, voltando aqui, sobre aqui a nutrição, eu falei em relação à necessidade da biologia microbiana, tá, na água e a administração da ração. Agora nós vamos falar aqui sobre a qualidade da água e a necessidade de oxigênio nas diferentes fases. Tendo em vista as 3 fases, que é o alevino, o juvenil e o peixe adulto. Então nós temos, como eu disse, 3 fases e também vamos ter 3 tipos de necessidades diferentes. Vamos falar sobre a finalização aqui da nutrição. Como eu disse, alevino precisa de maior nível de proteína. Já o juvenil precisa de uma médio nível aí de proteína. Já o adulto, ele precisa de uma quantidade menor de proteína. Por isso que começa com 55% e termina aí na fase aí de 32 a 28%. O intermediário vai ficar entre 36 e 32%. Tá? Inclusive há estudos, tá, até desenvolvido pela própria Embrapa, um órgão respeitado, que no período do frio você pode cuidar do seu cultivo da fase juvenil adulto somente com a ração de 32% e você vai ter resultados surpreendentes. Os seus peixes vão manter o desenvolvimento, vai manter a nutrição, tá certo?
Então, somente com a ração de 32%. Outra coisa, gente, quando você está na fase transitória da estação, o peixe vai se programar, se regular, né? Para que então ele também faça essa mudança. Então, não é porque, no nosso calendário, hoje acabou o período do frio, entramos no calor. Um exemplo. Aí você já vai mudar bruscamente a forma de tratar o seu peixe. Não. Você tem que fazer essa fase de transição aqui gradativamente. Por quê? Porque o seu peixe ainda ele está acostumado aqui, o reloginho biológico dele se programou para ele se alimentar de uma forma reduzida. Tá? O metabolismo dele já modificou. Então ele vai se alimentar de uma forma reduzida. Aqui, quando ele volta, regular aí o seu reloginho biológico, né? Seu reloginho biológico, ele começa a se alimentar aí 100% de forma natural. Tá certo? Então, essa fase do frio aqui, gente, o desenvolvimento do peixe é lento, costuma a ter muita mortalidade, doença, enfim. O peixe você passa aí 1 mês, 2 meses aí, ele não apresenta desenvolvimento. Por quê, gente? Exatamente porque ele reduz a sua alimentação, ele fica um peixe mais pacato, porque ele sabe que ele vai subir e descer para se alimentar, ele vai se estressar, então ele começa a reduzir o seu metabolismo. Aí ele começa a ficar um peixe mais parado, mais no fundo, ou na água onde está com uma zona de conforto, com uma temperatura mais agradável para ele, tá certo? Então assim, essa parte da nutrição, aqui como nós vimos as diferenças. Agora, e se tratando de oxigenação? Vamos ver aí a próxima etapa.